Paz seja com todos. Hoje é o último dia do mês de janeiro. 31 de janeiro de 2023. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra renova em nós, Pai, a esperança. A Tua palavra nos limpa, nos lava, nos purifica, nos santifica. A Tua palavra, Senhor, nos confronta no nosso coração mau. E eu peço nesse dia, Senhor, que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor venha nos encontrar, que o Senhor nos venha achar, Pai, nesse dia, nos caminhos do nosso coração, da nossa alma, das nossas percepções erradas, Pai, da nossa visão distorcida e às vezes até cegueira, o nosso coração endurecido. Senhor, eu peço a capacitação do Espírito Santo de Deus e eu clamo o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida, no nome de Jesus. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre há de aqui me mandar. É grande a seara que posso entrever, perdidos que eu deva ir buscar. Se, pois, há caminhos que eu nunca segui, uma voz a chamar eu ouvir, direi, meu Senhor, que enviado por ti estou pronto, que queres aí? Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiando no teu poder. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor. Estou pronto a cumprir teu querer. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, Senhor. Cristo é meu pastor, nada faltará, seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é o meu pastor, eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, Cristo é meu pastor. Eu não temerei, se tu estás comigo. Tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu gostaria de ler com você Josué, o capítulo 2, alguns versículos. Verso 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de fio de linha de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E tu recolherás em tua casa contigo o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a família de teu pai. Será, pois, que todo e qualquer homem que sair fora das portas da tua casa para dentro da rua, o sangue dele será sobre a sua cabeça e nós ficaremos sem culpa. Mas todo e qualquer homem que estiver em tua casa, o sangue dele será sobre a nossa cabeça, se algum mal vier sobre ele. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, então seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar.
E ela disse: conforme as vossas palavras, assim será. Então ela os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Hoje eu quero falar sobre Raabe. Há uns 2 dias tem estado no meu coração essa mulher. E eu confesso que eu conhecia pouco sobre Raabe, porque Raabe, ela era uma prostituta. Tem algumas versões de algumas bíblias que fala que ela era uma fornicária. Fornicação é o sexo antes do casamento, de gente solteira. E Agar morava em cima das muralhas de Jericó. Mas sabe o que aconteceu? Deus levantou Josué como líder quando Moisés morreu. Quando Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, só que contemplasse, para num novo tempo para o povo de Deus, porque a nossa vida é feita de estações, e aquele tempo do povo de Deus era para o povo ser conduzido por Josué. E Josué ele era um homem que ele recebeu de Deus a direção de que ele deveria se conduzir conforme a palavra de Deus. Que ele fosse um homem que fizesse todas as coisas de acordo com o que estava na palavra de Deus, para que ele pudesse ser bem sucedido. E Deus dá essas direções para ele em Josué, no capítulo 1. Sabe o que acontece? Ele resolve mandar 2 homens para espiar Jericó. Porque Deus falou: Josué, eu vou destruir Jericó. Jericó, acontece coisas, comportamentos de desobediência que tem me desagradado. E Deus, ele sempre dá oportunidade. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Deus, ele é misericordioso. Só que Jericó chegou num ponto que Deus falou para Josué: Josué, eu sentenciei Jericó à destruição. E esses 2 espias que Josué mandou, eles foram parar na casa da prostituta, da Raabe, lá em cima da muralha. E naquele lugar, as pessoas da cidade fizeram chegar aos ouvidos do rei o burburinho que havia na casa da prostituta esses 2 homens espias de Josué. E eles foram para pegar, para prender, né, para matar. Só que Raabe escondeu. Agora imagina, se hoje para nós que somos mulheres é difícil, porque quem somos nós? Nós somos fracas. Imagina naquela época, Raabe. Raabe, ela usou todas as suas estratégias e ela escondeu. A Bíblia detalha que ela escondeu na parte de cima os 2 homens. Por quê? Porque o rei tinha mandado gente na casa dela para matar eles, para pegar. E ela foi leal. E Deus se agrada tanto da nossa lealdade, da nossa verdade. E e Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela foi ética, ela foi verdadeira, ela foi fiel com aqueles homens de Deus. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus encontrou lugar no coração dela. Raabe tinha ouvido falar que Deus tinha tirado o seu povo lá do Egito. O povo de Deus ficou preso mais de 400 anos lá no Egito como escravo. E aí ela ficou sabendo que esse Deus que tirou o povo do Egito, e aquele povo agora estava lá, em volta de Jericó, estava lá para destruir Jericó, para conquistar Jericó. E ela sabia, e ela creu que aquele Deus que tirou o povo da escravidão do cativeiro era suficiente para destruir aquela cidade. E Jericó era uma cidade fortificada. Os muros eram intransponíveis. Mas, gente, quando Deus sentencia morte, destruição, não tem jeito.
E foi o que Deus fez. Mas para Raabe teve jeito. Por quê? Porque Deus encontrou no coração de Raabe fé nele e nas atitudes de Raabe, porque a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras, ela é morta. E é muito interessante a Bíblia, porque quem escreveu o livro de Tiago, que está lá no final do Novo Testamento, Tiago ele cita Raabe. E ele fala o seguinte: e de igual modo também Raabe, a fornicária, por ter abrigado os espias sobre o seu telhado, não foi livre, não foi preservada. E é muito interessante. E Tiago, ele está falando aqui nesse texto que não adianta a gente falar que tem fé e dissociar nossa fé da nossa prática. São coisas que andam junto, fé e obras. E eu tô com uma outra versão aqui e eu gostaria de ler. Diz assim: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Deus se agradou de Raabe. Por quê? Porque ela creu naquele Deus que tirou o povo do Egito e ela hospedou, ela guardou, ela escondeu, ela orientou, preservou os espias do povo de Deus. E nós precisamos ser desse nível de gente. Nós precisamos ser assim. Deus nos chama para que a gente venha preservar. Deus nos chama para que a gente venha se posicionar. Deus nos chama para que a gente venha falar na hora que precisa, calar na hora que precisa. Porque muitas vezes Deus vai fazer justiça através da sua profissão como advogado. Muitas vezes Deus vai cuidar de um órfão, de uma viúva, de uma pessoa que está em eminente perigo, eminente morte, através da sua vida, através das suas palavras, através da sua fidelidade, através da verdade que sai da sua boca. E a história de Raabe vem me provar uma mulher que ela não só creu no Deus que tirou os hebreus do Egito, mas ela escondeu. E eu quero te dizer que servir a Deus, muitas vezes a gente corre risco. Para começar, a Bíblia, Jesus disse lá em Mateus que a porta é estreita, que o caminho é estreito, que conduz à salvação, e são poucos que entram pela porta estreita. O caminho estreito, eu acho que você vai concordar comigo, de que no caminho estreito não dá para andar com muita gente, não dá para andar, é um caminho solitário, seu e Deus. Então, muitas vezes, você vai passar por situações que você vai ficar sozinho, que você vai ser abandonado. Porque servir Jesus exige um preço, uma escolha, uma decisão. E nós precisamos todo dia na nossa vida, meditando a palavra de Deus, pedir a Deus que venha alinhar nosso coração, a crescer a nossa fé, nos estruturar mais e mais na rocha que é Jesus, para que a gente não venha sucumbir diante das adversidades, da porta que é estreita, do caminho que é estreito, às vezes um caminho muitas vezes solitário, um caminho de escárnio, um caminho de zombaria. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que quiserem servir a Cristo, viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos.
é algo muito sério, mas são coisas que a gente não gosta de falar. São coisas que a gente lê, a gente fecha e a gente não quer dar crédito. A gente quer esquecer. A nossa fé ela tem um preço. E para muitas pessoas no mundo todo, o preço tem sido alto. Tem perdido seus parentes. Quantas histórias missionárias que a gente escuta de missionários que perderam seus filhos, perderam sua família. Existem tantas histórias maravilhosas. Tem uma escritora que escreve muito para mulheres, Elizabeth Elliot, se eu não estiver enganado, porque eu não sei falar inglês. Eu não sei falar. Mas eu acho que o nome da mulher é esse. Ela ficou viúva muito nova, porque o seu marido ele foi morto por índios, pessoas que eles foram evangelizar e que eles eram canibais. Então o seu marido morreu. A Bíblia conta a história de um missionário que a sua família morreu num naufrágio. E quando ele chegou mais ou menos, ele pediu para o marinheiro mostrar para ele mais ou menos o lugar onde havia acontecido o naufrágio, que a sua mulher tinha morrido, seus filhos. Ele compôs uma música para louvar o Senhor. E o caminho de servir a Cristo é um caminho de perdão. Porque se a gente não aprender a perdoar, nós vamos ser parados, nós vamos ser mutilados, porque palavras querem nos mutilar, julgamentos querem nos mutilar, olhares, desprezo. E nós precisamos entender e amadurecer, porque Deus quer nos amadurecer, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E nós precisamos ler a Bíblia, e nós precisamos credibilizar o que a palavra de Deus credibiliza. A palavra do Senhor diz assim que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra a gente, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós somos falíveis, nós somos fracos. E se nós não vigiarmos a nossa boca, o nosso olhar, o nosso semblante, o nosso entrar, o nosso sair, o diabo nos usa para a gente ferir o nosso irmão, para o nosso irmão desanimar da fé, para o nosso irmão parar de ir para a igreja, para o nosso irmão chorar, para o nosso irmão escandalizar. Jesus fala isso, que o nome dele tem... Jesus falou isso, está na palavra, depois eu ponho nos comentários, que muitas vezes o nome do Senhor ele tem sido difamado, blasfemado por nossa causa. Agora imagina como Deus trabalha. Deus permite que Josué, o líder que ele escolheu, manda os espias e os espias vão parar lá na casa da prostituta, porque Deus queria salvar a prostituta. Deus queria transformar ela. Deus queria alcançar ela. E Deus viu que lá dentro daquela casa, que tinha práticas que não agradavam a ele, porque Deus é santo, Deus encontrou um coração que tinha fé. Porque Raabe, ela tinha ouvido falar do que Deus fez lá no Egito, tirando o povo. E ela creu. E ela sabia que Jericó seria conquistada, porque ela cria no que Deus tinha feito, ela sabia do poder de Deus. E eu e você sabemos do poder de Deus? Então por que não pregamos a palavra? Por que não obedecemos o que Deus tem nos falado? Por que vivemos uma fé morta, uma fé sem obras? Eu falei agora há pouco lá no Instagram. Eu estava limpando hoje de manhã uma das janelas da minha casa. E aí eu limpei do lado de fora. Aí na hora que eu acabei de limpar do lado de fora,
veio o seguinte questionamento assim: e do lado de dentro? Se eu não limpar o lado de dentro, eu posso limpar o lado de fora e não vai resolver. E o Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra, Ele quer nos limpar aqui dentro, no nosso coração, nos nossos afetos. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos sarar, o Senhor quer nos fazer superar. Porque é verdade que ao longo da nossa caminhada, a gente fere pessoas, a gente é ferido. E uns mais, outros menos, são mais sensíveis e param no meio do caminho. Mas Deus, Ele quer trazer restauração. E essa história de Raabe, Deus encontrou no coração de Raabe fé. E é tão lindo que Tiago cita Raabe como exemplo de fé com obras, uma mulher que tinha sido prostituta. Sabe por quê? Porque eu tenho um passado e você deve ter um passado. Quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam. As coisas não mudam só do lado exterior, porque eu acho inconcebível uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela se portar de maneira exterior, trazendo escândalo, constrangimento e sedução. E eu quero parar aqui, eu quero falar uma coisa. Um dia eu fazia parte de uma sala na minha igreja, da cristã evangélica, chamava a Grande Comissão. E uma missionária, ela contou esse testemunho, ela disse que quando ela fazia seminário, ela jogava charme para todos os rapazes. Ela jogava charme para os rapazes. E um dia, o Espírito Santo de Deus falou com ela, falou: filha, você não me agrada com esse comportamento seu, porque você fica gerando nos rapazes expectativas. E não era em um rapaz, era em vários. Então a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. Nós precisamos ter as atitudes. Então eu acredito que isso é algo que não precisa nem, às vezes não precisaria nem de falar, porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós nos sentimos à vontade de vestir certas roupas, mas tudo começa aqui dentro. E Jesus fala sobre uma história que é uma história que choca. Jesus fala muita coisa assim que choca e a gente quase não prega, a gente não fala sobre isso porque isso é polêmico, isso confronta o nosso coração. Jesus falou para os religiosos assim, sobre o sepulcro caiado. Por fora é lindo, por fora é grandioso, mas o que tem dentro de um sepulcro caiado? Morte, podridão, ossos. E assim é nós. Quando a gente não perdoa, quando a gente guarda amargura, quando a gente não gosta das pessoas, e assim, gente, eu percebi uma coisa. Quando você não gosta de uma pessoa, tudo que a pessoa faz, você arruma um motivo para pôr um defeito. E nós precisamos pedir para Deus nos libertar. Realizar em nós cura de vida e libertação. Falar: Deus, me dá um coração diferente. Deus, me mostra a sujeira do meu coração, me mostra a minha mazela, me mostra o meu coração mau, me mostra a minha imundícia. Por isso que eu gosto muito daquele versículo: em ti estão as fontes da vida, na tua luz veremos a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós temos consciência de onde Deus nos tirou, quando nós somos tratados pelo Espírito Santo e Deus mostra o nosso coração, nós agimos diferente com o nosso semelhante ao nosso próximo. Nós agimos diferente. Então hoje essa história da janela, a janela que eu limpei para o lado de fora, eu precisava sair, eu falei, mas eu preciso limpar de dentro. E na nossa vida é assim, nós precisamos limpar a janela do lado de dentro, que é através da palavra de Deus, de falar: Deus,
esse comportamento que eu estou tendo, isso aqui está agradando o Senhor? Isso aí está trazendo escândalo no meu irmão? Isso aí está trazendo mau testemunho? Senhor, essa fé que eu estou tendo é uma fé com obras ou é uma fé morta, que é só na teoria? Jesus quer que a gente viva uma fé prática. E eu falo, o caminho, o Senhor ama a comunhão. Deus ama a comunhão. E voltando aqui para Raabe. Raabe, ela foi leal, ela foi verdadeira, ela foi ética, ela cumpriu com a palavra e os espias explicaram para ela direitinho. Falaram, olha Raabe, se você chamar as pessoas da sua família para dentro da sua casa, quem estiver dentro da casa, nós nos comprometemos que vai ser salvo. Agora, se estiver fora da casa, não tem como. Família é lugar de salvação. Unidade. Deus quer unidade. Será que Raabe relacionava bem com os parentes dela por ela ser prostituta? Será que ela não era discriminada? Porque se fosse no dia de hoje, ela seria. Será que naquela época ela era discriminada, desprezada, foi repudiada, foi jogada para fora da casa dela? Só que mesmo tendo acontecido todas essas coisas com a Raabe, se aconteceu, porque a Bíblia não fala, ela tinha um coração perdoador, ela tinha um coração amoroso. E eu quero citar aqui um versículo da palavra do Senhor que diz assim, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nisto conhecerão que sois filhos de Deus, se tiverdes amor uns para com os outros. Raabe, eu não sei qual era o tratamento que ela tinha da mãe, do pai, da tia, do povo, mas a verdade é que ela falou para os espias, vocês pedem para o Josué me livrar da morte, da destruição? Salva a minha casa, salva os meus parentes. Deus quer dar para mim e para você esse coração. Deus quer nos levar para um lugar de oração intercessória. Sabe por quê? Porque essas coisas que a gente busca aqui na terra, isso aqui é passageiro. Deus quer salvar a nossa alma. E a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos limpar a janela do lado de dentro da nossa casa, do nosso coração. Nós precisamos pedir para o Senhor para Ele nos dar olhos bons. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Eu sei que a obra que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida é uma obra grande. É uma caminhada, é uma jornada, é uma maratona, leva tempo. Hoje Deus trabalha numa área do meu coração. Depois, mais para frente, Deus vai trabalhar em outra área do meu coração. Deus vai trabalhando, vai limpando, vai moldando, vai purificando, vai tirando as rachaduras, vai capacitando. E Raabe, ela chamou. Agora imagina a dificuldade. Já pensou? Chamar esse povo, o povo acreditar nela, falar, gente, vem aqui para minha casa, porque Jericó está condenada. Deus condenou Jericó. Jericó vai ser destruído. O que está acontecendo em Jericó não agrada a Deus, não. Vem aqui para casa, porque aqui dentro de casa vai ter salvação. E Deus deu a estratégia para Josué e Deus derrubou o muro, a muralha, a fortificação. Eu acho lindo esse versículo da Bíblia que diz que Jericó estava sitiada por causa do povo de Deus. Ninguém saía e ninguém entrava. Por causa do povo de Deus. Onde há o povo de Deus, há a presença de Deus, a fidelidade de Deus. E aí, Deus fez as muralhas caírem. E quando as muralhas caíram, o povo de Deus não machucou. Porque a obra que Deus faz não deixa a gente machucada. A obra que a gente põe a mão, a gente machuca a gente. A gente mutila a gente destrói ministério de pessoas, reputação de pessoas, a gente denigre pessoas, a gente toca na ferida, a pessoa nunca mais quer voltar na igreja. Mas o Senhor vai mudar essa história.
O Senhor decantará basturibiandarabaxéia. Deus vai mudar essa história. A partir de hoje. A partir de hoje. E eu te convido. Se você tem coisas mal resolvidas, conversas mal resolvidas, procura conversa. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhar seu irmão. Se não, chama mais uma testemunha. Depois leva para a igreja. E se não aceitar, considera como pagão. Sabe por que a gente é destruído? Porque a gente não cumpre a palavra. A gente não lê a palavra, a gente não obedece a palavra, a gente não põe a palavra em prática. Raabe, para levar a família dela para dentro da casa, ela teve que perdoar. Ela teve que passar por cima de muita coisa. E nós está passando da hora da gente passar por cima do passado. Falar, Senhor, eu acho que eu sou muito boa. Então traz luz no meu coração, traz luz na minha mente, traz luz na minha alma, me mostra a minha sujeira, me mostra os meus ossos, me mostra a minha podridão, me mostra o que tem dentro do meu sepulcro caiado, me mostra o que tem dentro do meu mausoléu do meu coração. Deus, pelo teu Espírito, pela tua palavra, traz luz para que a janela do meu coração e da minha alma seja limpo e eu possa enxergar. Enxergar o quê? Enxergar a vida, enxergar seu marido com os olhos de Deus, enxergar os seus filhos dando valor, valorizando o que Deus te deu, valorizando os dons que Deus te deu. Deus te ama, você é especial. Você é uma pessoa extraordinária e eu desejo que Deus coloque pessoas na sua vida que vão te amparar, que vão te amar, que vão te acolher, que vão te apoiar. Ninguém dá o que não tem. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo buscando amor onde não há amor, buscando respeito onde não há respeito, buscando espiritualidade onde não existe, buscando verdade onde tem mentira, buscando fidelidade onde só há infidelidade, buscando igualdade onde há partidarismo. E eu te convido agora a você buscar a Deus, a você voltar para a palavra, a você voltar para a igreja, a você perdoar e a você passar por cima do passado, perdoar. Fala, Deus, eu estou perdoando hoje. Deus, eu estou deixando para trás o que passou. Eu estou perdoando a dívida. Eu quero fazer até um ato simbólico aqui. Eu estou rasgando a nota promissória de quem me usurpou, de quem me traiu, de quem me acuou, de quem quis me intimidar, de quem me julgou, de quem me chamou de fariseu e eu não sou fariseu, de quem cobiçou meu emprego e por causa disso eu tive que sair para não morrer de câncer. Risca, em nome de Jesus, risca, rasga as notas promissórias, desata, larga as ataduras da impiedade. Esse é o jejum que Deus quer, que a gente solta gente emocionalmente, que a gente não solta, que a gente para de rotular as pessoas, que a gente receba as pessoas na igreja com amor, com respeito, seja pobre, seja rico, seja mulher de médico, seja dona de casa, seja com nome de tradição, seja como o Ayrton Senna, um da Silva, um Pereira, um Ferreira como eu, que nós venhamos viver o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que o conserto que Deus tem na minha vida, na sua vida, o conserto que Deus tem, ele vai começar do altar. O conserto, ele começa na vida dos líderes. Deus usou a vida de Raabe para preservar o povo de Deus.
porque Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. E Deus encontrou no coração daquela mulher uma fé com obras. Eu desejo que... E Raabe foi recompensada. Sabe por quê? Porque Deus deu para ela um marido. Ela teve uma nova história. Quando a gente perdoa, quando a gente crê em Jesus, quando a gente resolve pôr a palavra de Deus em prática, quando a gente decide servir Jesus em espírito e em verdade, o Senhor muda a nossa história. O Senhor, Ele muda a nossa história. E aí ela teve um filho chamado Boaz, que foi antecessor do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Jesus, que com seu sangue carmesim nos purifica de todo pecado, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e que você hoje possa rasgar as notas promissórias das pessoas que você tem aprisionado, que pecaram. Mas a nossa única alternativa quando a gente está no prejuízo, quando a gente sofre algo que a gente não merecia, injusto, nós só temos um caminho: perdoar, para que a gente possa continuar avançando, vivendo, porque Deus tem uma história nova. Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem um futuro para nós, um futuro de bênção, um futuro de restauração, para mim e para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.